Existem três coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. As palavras ditas por Roger ecoaram como um cântico de liberdade. Mesmo diante da morte iminente, Roger sorriu. Mas esse sorriso transcendeu a aceitação de seu fim. Ao invés disso, parecia marcar o início de um recomeço. Ao se encontrar com Rayleigh pela primeira vez, Roger proferiu as seguintes palavras: "Vamos virar o mundo de cabeça para baixo?" E no instante derradeiro, antes de enfrentar a execução pelas mãos da Marinha, ele encara seu imediato e mais uma vez, com um sorriso no rosto, diz: "Não morrerei." Assim como nessas falas de Goldie Roger, em One Piece podemos perceber diversos indícios sobre o lendário tesouro deixado pelo Rei dos Piratas. Diálogos, acontecimentos e o próprio protagonista nos dão uma ideia sobre esse tesouro. Neste vídeo, vou apresentar algumas ideias e teorias sobre o que poderia ser esse tesouro lendário escondido na última ilha da Grand Line. Monkey D. Luffy é talvez o protagonista mais alegre e destemido dos animes. Ele busca em suas aventuras, além das suas experiências vividas, a liberdade acima de tudo. No entanto, ele nem sempre foi assim. Antes de comer a sua Akuma no Mi, Luffy tinha uma personalidade um tanto diferente. Muitos acreditam que isso se deve à origem da sua Akuma no Mi, que é conhecida como a Hito Hito no Mi modelo Nika. Essa fruta era de um deus reconhecido no século perdido como o Deus do Sol, que foi uma figura emblemática de 800 anos atrás. Essa crença de que Luffy se tornou alguém mais alegre após comer a sua fruta vem das próprias características da sua fruta, pois Nika é o deus do riso, o deus da alegria e da liberdade. Isso é um grande ponto para essa hipótese, e pode ser sim uma verdade. Ou talvez seja porque Luffy teve uma grande influência de Shanks como pirata e simplesmente entendeu que nem todas as brigas se resolveriam com socos. Isso pode ter amadurecido muito a personalidade do protagonista, até Luffy se tornar a pessoa que ele é nos dias de hoje. Mas o ponto-chave disso tudo é que One Piece é uma obra que enfatiza a liberdade e o riso como os elementos essenciais no seu universo. One Piece explora amplamente a temática da liberdade e do riso. Luffy expressou o seu desejo de se tornar o Rei dos Piratas não por riquezas ou poder, mas porque o Rei dos Piratas é considerado a pessoa mais livre do mundo. Por outro lado, o governo mundial é retratado como uma entidade que busca controlar e restringir a liberdade das pessoas, resultando na opressão dos mais fracos e na discriminação de diferentes raças, como por exemplo a raça dos homens peixes. Esses são aqueles isolados por anos do resto do mundo, com medo do preconceito e da perseguição sofrida pelos humanos. Esse tipo de discriminação pode ser visto ao extremo quando olhamos os nobres de Mary Joyce, conhecido como os dragões celestiais. Eles não apenas enxergam os homens peixes, mas também todo o resto do mundo como seres inferiores que devem se submeter à supremacia dos nobres celestiais. Eles escravizam, diminuem e tiram a liberdade das pessoas, mostrando que o governo mundial está acima de tudo e de todos. E aí vem uma dúvida que pode mudar toda a perspectiva sobre o mundo de One Piece. Será mesmo que o governo mundial não sabe onde está o One Piece? Ou ele sabe, mas teme que alguém o encontre? O mundo de One Piece possui uma geografia única, com a Red Line dividindo o mundo em 4 mares e a Grand Line cruzando os mares, sendo um mar caótico que desafia as leis naturais. Acredita-se que o One Piece, o lendário tesouro deixado por Goldie Roger, esteja localizado na Grand Line, mais precisamente na ilha final de Laugh Tale. Uma possível explicação do porquê o mundo de One Piece ser desse jeito pode ser encontrada em um dos capítulos recentes do mangá. Foi revelado que o reino de Lulusia desapareceu e um grande buraco surgiu no oceano, semelhante ao mesmo buraco que tem em Enies Lobby. Esse evento foi causado por uma arma desenvolvida por Dr. Vegapunk e usada pelo governo mundial. A intrigante parte é que o desaparecimento de Lulusia resultou em um aumento no nível do mar em todo o mundo, submergindo várias ilhas e alterando a geografia do mundo. Então, podemos entender que o governo mundial possui
tal poder para modificar a geografia do mundo. Será que ele já não modificou antes? Isso levanta questionamentos sobre se o mundo de One Piece poderia ter sido um reino unificado no passado, que foi afundado no mar para criar divisões entre raças e povos. Várias evidências desse ocorrido são apresentadas, como por exemplo, Water 7, que sofre constantemente com a Aqua Laguna, tendo parte da sua ilha submersa. Impel Down, uma prisão escondida no fundo do mar, ou até mesmo Wano, que está dominada pela água. A possibilidade de o tesouro One Piece estar relacionado a essa unificação perdida é uma teoria um tanto intrigante. O nome One Piece sugere a ideia de um único continente, um lugar de igualdade e harmonia, que foi dividido para manter o controle do governo sobre as diferentes partes do mundo. Mas espera, essa frase único continente não remete a algo que realmente existia no mundo real? Sim, essa seria a Pangeia, fazendo uma ligação direta ao lugar onde está concentrado todo o poder do governo mundial, o Castelo Pangeia. Agora, o atual mundo não pertence às pessoas e seres que compartilhavam do mesmo céu, mas está concentrado em um único lugar, ou melhor dizendo, em uma única entidade que dita como o mundo deve ser. Isso resulta na tirania da liberdade e alegria daqueles que um dia não precisavam se humilhar por tão pouco. Luffy, com o seu desejo de liberdade, alegria e união, se torna um elemento importante nesse contexto. Apesar de existirem alguns piratas com intenções maquiavélicas, outros desempenham um papel crucial na ligação de povos e ilhas, combatendo a segregação do governo. Luffy é o herdeiro da vontade de Roger, representando a continuação da busca pela liberdade. Mas tudo isso não quer dizer que essa seja uma ideia absoluta, que One Piece se trata apenas de um reino submerso no oceano, que precisa ser restaurado para trazer novamente a liberdade às pessoas. Na verdade, isso é só uma parte do que representa a grandeza desse tesouro. Acredito sim que o tesouro também seja algo físico e material. Mas a questão é que desde o início da obra somos apresentados a essa ideia de unificação entre povos. Eiichiro Oda é um autor que não escreve as coisas por acaso. Ele espelha as suas mensagens através dos seus personagens, assim como ele fez com Roger, que mesmo ciente da sua execução, disse que não morreria. Afinal, o seu sonho, por mais que não pudesse ser realizado naquele momento, necessitava apenas que, com o tempo, fosse herdado por alguém com a vontade de realizá-lo, até porque isso não pode ser interrompido. だから世界をよ、さあ出航だレイリー